Olá, irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Cristo, nosso Senhor, seja multiplicado na sua vida e na vida da sua família. Uma alegria, mais uma vez, poder encontrar com você e juntos podermos adorar o Senhor, engrandecer o seu nome, nesse momento em que nos encontramos para cultuar juntos. Já começo trazendo um recado para os irmãos que a partir do próximo domingo nós estaremos, semelhante ao que acontece pela manhã, nós estaremos também à noite nos reunindo presencialmente. Tanto no domingo à noite quanto na quarta nós estaremos retomando as nossas atividades presenciais. É com muita alegria que nós trazemos, então, essa notícia. Agende com a secretaria, a sua presença. Nós ainda precisamos desse contato seu, desse controle da quantidade de pessoas aqui no nosso templo, mas é com muita alegria que nós anunciamos que retomaremos. Então, na quarta-feira, e é preciso que você esteja atento a esse detalhe, na quarta-feira nós nos encontraremos a partir das 19h30. Normalmente nos encontramos a partir das 20 horas, mas como o toque de recolher será às 21 horas, então nós nos reuniremos a partir das 19h30, meia hora mais cedo. E assim também no domingo. Domingo, nosso culto geralmente é às 19h30, tem início às 19h30, mas nós vamos antecipar um pouquinho, então começaremos a nossa celebração noturna às 19h30. Pela manhã continua normal, início às 10h30 da manhã. É uma alegria a gente poder se reunir e a gente poder voltar a se reunir também desse modo presencial. A gente pode se ver, a gente pode estar juntos, apesar de todas as restrições necessárias para esse momento, como o uso da máscara, o distanciamento. A gente tem essa oportunidade de se ver e poder juntos louvarmos ao Senhor e podermos adorar o seu nome, todos aqui reunidos, né? Quero convidar os irmãos nesse momento à leitura de um texto bastante marcante para a vida da igreja e para a missão da igreja, tão importante de ser relembrada nesse tempo. Alguém já disse que toda crise é uma oportunidade, né? Ou em toda crise se abre uma oportunidade. E talvez esse tempo seja um tempo de oportunidade que o Senhor está nos dando, de expor a verdade, um tempo de revelar a verdade que há em Cristo Jesus de Nazaré. Romanos 8, verso 18, diz assim: considero os sofrimentos do tempo presente, que não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso hoje, como esse tempo é um tempo necessário para a revelação, ou um tempo de revelar quem Cristo é para o mundo, já que a gente vive um tempo de tanta confusão, ou de tantas confusões. É um tempo da igreja se manifestar, revelando quem Cristo é. O problema é que nós muitas vezes escolhemos um caminho equivocado na nossa vida cristã, o caminho de dar testemunho, e parece que esse caminho mostrou-se falho nesse tempo, e a gente vai repensar um pouquinho a nossa caminhada, né, na direção daquilo que a Bíblia nos orienta e aquilo que o Senhor nos convida a ser. Vamos orar nesse instante? Pai bendito, que alegria estar na Tua presença e podermos juntos adorar o Senhor, nos render diante do Senhor, porque reconhecemos, Pai, que a Tua presença faz a nossa vida ser completamente diferente. E a Tua palavra é orientação, Senhor, para o nosso dia a dia. Por isso, rogamos a Tua misericórdia sobre nós, rogamos a Tua misericórdia sobre cada um dos que nos ouve nesse momento, ou que nos ouvirá, e também sobre as suas famílias, Pai, pedindo ao Senhor que, por Tua misericórdia, a Tua palavra, o Teu cuidado, ó Deus, encontre espaço nos nossos corações, mudando a nossa rota de vida, nos ajudando, Pai, na direção da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você nesse momento, junto com o grupo de louvor, adorarmos ao nosso Senhor e Salvador.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. É muito bom render graças ao Senhor através dos louvores, é muito bom, conectados através das canções, podermos expressar a nossa adoração e o nosso reconhecimento ao nosso Senhor, enquanto aprendemos também, através das canções, sobre as verdades do Senhor que alimentam a esperança do nosso coração. Esse é o momento de expressão da nossa gratidão ao Senhor, o momento de colocarmos diante do Senhor essa expressão de gratidão através da nossa vida que se coloca aos pés do Senhor e através também dos nossos dízimos e ofertas. Fazemos isso e devemos fazer isso sempre com muita alegria diante do Senhor. Como sempre orientamos, não por constrangimento, não por coação ou qualquer outro tipo de medo,
qualquer um tipo desse sentimento, mas com alegria, com reconhecimento pleno diante de nós. Todas as vezes que colocamos a expressão da nossa gratidão diante do Senhor, ela deve ser essa plena manifestação, essa plena expressão real dessa gratidão dos nossos corações, porque reconhecemos quem Cristo é, reconhecemos o seu favor na nossa vida e nós louvamos ao Senhor por isso. Convido você nesse instante a fazer isso com muita alegria diante do Senhor. Você pode fazer isso através da transferência comum ou através do Pix. A canção vai aparecer aí para você. Aqui no rodapé do vídeo vai aparecer as contas da igreja, as possibilidades de transferência, e você pode assim cooperar com essa obra. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Vamos continuar louvando o Senhor. Yeah, yeah.
a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Primeiro livro de Crônicas 16, 29. Adoremos ao Senhor, que possamos dedicar ao Senhor todos os dias as nossas vidas, assim como dedicamos ao Senhor também os nossos bens. E queremos neste momento colocar diante do Senhor as vidas dos aniversariantes desta semana. No dia 26, temos a Ila, que é a mãe do Davi. No dia 27, Tailã, o rapaz do som, o nosso sonoplasta. No dia 28, Fredson de Kelly, o pai da Sara. Também no dia 28, Carlos Azevedo, nosso Carlinhos, pai de Késia e de Geirla. No dia 29, Joseane, nossa Anne, a mãe de Everton, de Maria Eduarda e de Dulce. No dia 1º de maio, a irmã Silvana Amorim, é a jovem senhora da nossa comunidade. Também no dia 1º de maio, o irmão Laécio de Lissandra, o pai da Lise e da Lili. E muito nos alegra saber que durante esta semana teremos estas vidas completando mais um ano na presença do Senhor. Queremos também orar ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas que têm sido fielmente entregues à tua igreja e também pela campanha de missões mundiais. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, como é bom, Senhor, podermos estar aqui reunidos para cultuar o teu nome, para louvar o teu nome, para te adorar, Pai. Senhor, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por essas vidas que estão completando idade nova durante esta semana, Pai. Muito obrigado por essas vidas, muito obrigado, Senhor, pelo que elas representam para nós, para a nossa comunidade. Nós queremos te pedir que o Senhor continue cuidando de cada uma delas, derramando a sua graça, derramando o seu amor em suas vidas diariamente, Pai. Também, Senhor, queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, pela fidelidade do teu povo, Senhor, que tem sustentado esta casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, também pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, levando a tua palavra, que estão evangelizando, que estão ganhando vidas para ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, suprir cada uma das suas necessidades, guardando-os, livrando-os de todo o mal. Nós te oramos neste momento, Pai, e te agradecemos especialmente pelo dom da vida em Cristo Jesus. Amém. Sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, a criação, curve-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória, ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis.
adoração. A criação curva-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória. Ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Teu reino a terra dominará, grande é o nome do Rei dos Reis. Teu braço a terra governará, poderoso é o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará a tua glória. Ser exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Deus Jeová, ó Deus Jeová, ó Deus Jeová. Quero convidar nesses momentos, irmãos, a abrirmos as nossas Bíblias em Atos 1:8, um texto bastante conhecido da maioria de nós. A palavra do Senhor nos diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto é um texto muito marcante na vida da igreja, e ainda hoje um texto que marca a vida de todo crente, convidado, convocado, vocacionado a testemunhar. E aqui a gente esbarra em uma talvez das maiores dificuldades, das maiores travas da igreja no nosso tempo. Porque a nossa igreja não consegue, ou a igreja de modo geral, não a nossa necessariamente, mas a igreja de modo geral, ela não consegue ser testemunha. Aprendemos em algum momento e de forma equivocada que precisamos dar testemunho, né? E quem não tem um testemunho para dar, logo está desqualificado para falar. E nesse tempo, como lemos lá em Romano, quando o mundo coloca diante de nós a necessidade, ou o mundo apresenta a necessidade de ouvir sobre quem Deus é, nós não temos o que dizer. Falhamos. Nossos milagres não funcionam contra a Covid, né? E nos acanhamos no nosso modo de ser igreja, porque, de alguma forma, não entendemos o que era de fato para ser feito. A palavra testemunho ou testemunha já nos dá uma pista disso, porque testemunho aqui é martyrium. O convite de Jesus é um convite para encarar a vida sem medo da morte. É um convite para se lançar à existência, falar e revelar o amor de Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré, sem temer a morte, porque o Espírito do Senhor faz isso, o Espírito do Senhor se move na vida dos seus discípulos, que agora contemplaram a morte do seu mestre, ou agora vivem a realidade efetiva de que são perseguidos, e de que serão presos, e de que serão mortos, e diante dessa realidade, eles são convidados, então, a não para dizer o que aconteceu. E a gente às vezes confunde isso, né? Quando nós temos uma ocorrência de trânsito, a orientação é que nós busquemos logo uma testemunha para que possa dar o relato do que aconteceu, para que a gente possa ser resguardado por esse testemunho. Ela vai contar o que viu. Nós não somos chamados a contar o que vimos. Nós somos chamados a revelar
o que conhecemos. E eu queria começar aqui. Nós não somos chamados a dizer sobre algo que sabemos, ou sobre um fato do qual tomamos conhecimento. Nós somos chamados a revelar quem Cristo é com a nossa própria vida. E esse é um desafio maravilhoso para a nossa existência, especialmente nesse tempo. E eu confesso aos irmãos que eu estou empolgado com essa leitura, empolgado com essa revelação, com essa possibilidade de interpretação que nos ajuda a desprender desse falso conhecimento ou daquilo no qual nós fomos enredados, né? Travando, nos impossibilitando de ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser. De modo geral, a gente pode dizer que no Brasil houve uma redução da apresentação de Jesus, ou do conhecimento de quem Ele é, de duas formas. Os evangelhos foram resumidos a uma apresentação moral, né? Essa redução na proclamação de um Jesus Cristo moral e de normas de conduta morais que devem ser seguidas, e uma outra redução a Jesus como milagreiro, né? Então nós somos testemunhas de uma moral, e somos testemunhas de um jeito de ser ou de um jeito de se portar, e somos testemunhas de alguém que faz milagre. Quando esses milagres cessam, ou quando esse testemunho não encontra espaço, né, a gente começa a entrar em dificuldade por causa dessa redução que a gente fez de quem Cristo é. E Cristo é o Senhor da vida, Cristo é o Senhor da história. Não dá para reduzi-lo dessa forma a alguém que coloca para nós um jeito de ser moral somente, ou alguém que realiza milagres somente. Jesus Cristo é o nosso Salvador e, sobretudo, Ele é o nosso Senhor. É Ele quem conduz a nossa vida de volta para o Pai. É Ele quem reabre esse acesso de volta para o Pai, para essa relação plena com Deus. E o mundo precisa saber disso. Mas me parece que tudo que o mundo sabe, ou tudo que tem sido testemunhado ao mundo, e é responsabilidade nossa testemunhar de uma forma diferente. Tudo que o mundo sabe é que os crentes têm normas muito rígidas, herança desses conceitos ou dessa redução moral do Evangelho e da apresentação de Jesus, ou sabemos que ele é um milagreiro e que a igreja é o lugar que acontece milagre. Conquanto essa seja uma realidade, né, nós temos uma herança moral importante que encontramos na Bíblia, nós temos o relato dos evangelhos sobre um Cristo, ou sobre a presença de Jesus em meio às pessoas, e temos testemunho na nossa vida, né, na nossa igreja, nas nossas comunidades de fé, desse Cristo que cura, desse Cristo que atua fazendo milagre, mas Ele não é só isso. Ele não é só isso, Ele é mais do que isso. E é isso que os filhos de Deus precisam revelar, do seu amor, da sua graça, do seu senhorio, né, na nossa história. E o mundo está carente dessa revelação que precisa ser feita através da minha e da sua vida. É hora da gente assumir isso, né, como testemunho, ou melhor, como testemunhas de quem Cristo é, porque nós o conhecemos, se é que nós o conhecemos. Permitam-me compartilhar uma experiência pessoal. Lá pelos 17 anos, me senti chamado pelo Senhor para falar, para proclamar o Evangelho. E uma das grandes barreiras que eu encontrei em mim mesmo, como filho de pastor, foi: eu vou falar o quê? Eu vou dar testemunho de quê? Porque minha vida não foi uma vida fora da igreja, vamos dizer assim, né? Conquanto ainda dentro da igreja, já partilhei algumas vezes com os irmãos, tenha tido os meus descaminhos, vamos dizer assim, né? Mas não me via como alguém que tinha uma história para contar sobre um livramento, sobre alguma ação
de Deus pontual na minha vida, que eu pudesse dar testemunho. Como eu ouvia da parte de muita gente, e o testemunho das pessoas que ouvi me desencorajou num primeiro momento a abraçar essa missão, porque as pessoas vinham de uma condição de afastamento da presença de Deus, geralmente de afastamento da igreja, aprontaram todas, foram para o fundo do poço, foram encontradas por Cristo e agora voltavam para a igreja e se tornavam então proclamadoras daquela experiência. Não é que você não possa contar a experiência que você teve com Deus, não é isso. Isso é importante, mas a gente precisa entender que a nossa missão não é essa. A nossa missão não é um testemunho pontual, a nossa missão não é falar sobre o que aconteceu no sentido de uma experiência pontual que a gente pode ter com Jesus Cristo de Nazaré, ou pode ter na nossa experiência de vida, mas nós somos chamados a colocar a nossa vida para refletir a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos testemunhas à medida que revelamos, e essa é a carência do mundo, revelar quem Cristo é. A nossa ansiedade nos leva para uma outra condição, as nossas necessidades nos levam para uma outra condição, e agora a gente passa a ser então aquele que dá testemunho, porque se você estiver passando pela mesma coisa, talvez o testemunho da minha vida lhe fortaleça para você ir numa outra direção, mas nunca foi, entendam isso, meus irmãos, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nossas experiências, sempre foi e sempre deve ser sobre quem Ele é. Por isso nós somos convidados a dar testemunho no sentido de revelar quem Cristo é, de modo que o testemunho não é uma história sobre o que aconteceu comigo, mas no sentido de uma experiência pontual, mas o que aconteceu conosco quando Cristo passou a fazer parte da nossa existência, quando o Espírito veio sobre nós, quando essa graça foi derramada e a gente passou a ter a vida dele em nós. Nós vivemos num contexto muito diferente disso, muito distante disso, e a missão da igreja, ela foi reduzida a uma proclamação, a um falar sobre Deus. E é importante nesse tempo a gente repensar isso, porque a nossa relação com Deus precisa nos fazer conhecer quem Ele é. Falar sobre Deus todo mundo fala. Tenho dito que falar sobre Deus, talvez até o diabo tenha a condição de falar mais e melhor do que nós. Mas conhecer a Deus e revelar quem Ele é através das atitudes, esse é um desafio para a existência como todo. E esse é o desafio para mim e para você. Esse é o desafio agora de não carregar um discurso que a gente sabe sobre Deus, mas a experiência de quem convive com Ele, que é transformado por Ele e agora pode dizer e viver quem Ele é. Por isso os primeiros cristãos são chamados assim, como cristãos, como pequenos cristos, porque eles revelam na medida das suas limitações, na medida das suas fraquezas, eles revelam quem Cristo é. E a nossa sociedade, mais do que nunca, precisa de homens e mulheres que revelem quem Cristo é. Agora que os testemunhos começam a falhar, agora que a gente procura uma experiência que dê conta dessa realidade de um Deus que nos obedece, e a gente percebe que isso não funciona, o feijão não funciona, a oração da madrugada não funciona, né? Os milagres, na perspectiva daquilo que é a nossa manipulação da divindade, não funcionam. Talvez seja a hora da gente se render e entender de uma vez por todas que a chamada de Deus para a nossa vida não tem a ver com essa expectativa ou com a correspondência dessa expectativa que nós fazemos sobre Ele, mas tem a ver com uma missão que Ele nos entrega, mas tem a ver com o amor a ser revelado a partir de nós. Precisamos entender que nesse tempo, os testemunhos às avessas, né, talvez nos ensinem mais sobre quem Deus é, sobre essa realidade de uma relação sincera, profunda com Deus,
do que essas fantasias que a gente planta no nosso coração em torno das nossas expectativas de uma divindade que nos atenda. Então, o testemunho de alguém que foi curado, o testemunho de alguém que venceu, o testemunho de alguém que superou, é motivo da gente glorificar a Deus? É maravilhoso. Mas como o apóstolo Paulo vai dizer, e nós lemos na semana retrasada, o corpo dele dará testemunho de quem Cristo é, tanto na vida quanto na morte. O apóstolo Paulo não conhece essa distância, porque ele não sabe sobre Deus. Ele conhece profundamente a Deus, e ele sabe que essa distância e essa barreira não existe mais. E a vida aqui e agora é plena, ali e além é plena, e ele vive então essa realidade, transcende a essas expectativas. E quando a gente transcende a essa expectativa de que o testemunho do que aconteceu com a vida do outro vai acontecer também na minha, a gente transcende da expectativa, dessa relação de expectativa com Deus, para uma relação de fé, de esperança, porque a gente descansa a nossa vida e o nosso coração em quem Ele é de fato, porque nós conhecemos, porque convivemos com Ele nessa realidade. E deixamos a sua obra, e deixamos o seu caráter, e deixamos o seu ser tomar o nosso ser e se revelar também para a vida de outras pessoas, não como uma solução mágica, não como alguém que corresponde às expectativas a ele lançada, mas como alguém que traz esperança para a vida, estejamos vivendo a dificuldade que for. Ele é esse Deus maravilhoso que se manifesta na história e que se revela a nós, para que nós revelemos Ele a outros. É isso que João vai dizer. João traz de forma muito interessante algumas perguntas dos discípulos, de Tomé, de Filipe, e tem uma pergunta de Judas, não o Iscariote, no capítulo 14 de João, no verso 22, Judas pergunta: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos a Ele e faremos nele morada. Meus irmãos, como a gente precisa entender isso, como a gente precisa entender que testemunho tem a ver com essa identidade, tem a ver com essa abertura do ser, tem a ver com essa manifestação plena de Deus que vem habitar em nós. E agora se revela através da nossa vida e não através da nossa fala. A nossa fala, ela é fundamental para a compreensão, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas o nosso testemunho ou a nossa palavra sobre Deus não pode ser uma palavra limitada a algo pontual. A nossa palavra não pode ser algo que acende a expectativa das pessoas no desejo de que aconteça com elas o que aconteceu conosco, num evento de cura, num evento de manifestação pontual dessa graça de Deus tão poderosa, mas de esperança, de plantar no coração das pessoas a certeza de que assim, pecador como eu sou, a revelação de Deus se abriu plena para mim e pode se abrir para ele também, para que ele conheça que não há mais distância, que o pecado foi anulado, para que ele pare de viver um engano da escravidão de quem vive como pecador e possa viver agora na perspectiva e na realidade de quem é filho de Deus e não mais enganado agora pelo senhorio ou pela dominação de uma outra realidade, de uma outra consciência, mas agora alguém que se esforça para conhecer cada vez mais profundamente esse Deus que lhe amou e que se entregou por cada um de nós. E vivendo essa realidade, não há outro caminho. A nossa fala, a nossa proclamação, ela é parte integrante dessa missão, porque a gente precisa dizer, a gente precisa comunicar aquilo que aconteceu, mas a nossa fala é uma correspondência dessa realidade, ou deveria ser uma correspondência, não de um fato isolado, não de uma experiência pontual, mas a revelação do conhecimento, dessa experiência mais profunda com Jesus Cristo de Nazaré, e dessa amizade com Ele, dessa vivência com Ele, e dessa agora
mudança de caráter, mudança de natureza que nos toma, que aproximou, como disse na quarta-feira, que aproximou Deus de cada um de nós, tornando a nossa semelhança, tornando o nosso caráter e tornando a nossa natureza semelhante à dele. Que engano, que escorregadio, que traiçoeiro é entender que o nosso testemunho dá conta da totalidade, o nosso testemunho no sentido da proclamação, ou no sentido daquilo que a gente pode verbalizar, dá conta da totalidade desse conhecimento de Deus. Todas as vezes que damos testemunho, apresentamos uma porção pequena de uma experiência pontual com Deus, mas quando somos testemunhas, oportunizamos as pessoas conhecerem de fato quem Deus é. De modo que quando você participa da vida de alguém, quando você se aproxima da vida de alguém, essa pessoa tem a oportunidade de conhecer Deus através de você, se é que você é uma testemunha de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o desafio para a nossa existência, por isso nós nos esforçamos o tempo todo na direção de ter o nosso caráter cada vez mais alinhado com o caráter de Jesus Cristo, a nossa natureza abrindo espaços para que a natureza de Deus se revele em nós e cada ato da nossa vida possa revelar quem Ele é. A natureza e a criação não geme por outra coisa senão pela revelação dos filhos de Deus e não pelo testemunho no sentido falado dos filhos de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa falar, você deve falar. Eu não estou dizendo que você não possa contar das experiências que você teve com Deus. Eu só estou dizendo que a gente precisa entender que contar é muito pequeno diante do que a gente pode ser de fato como testemunhas e revelando essa graça de Deus. A igreja do nosso tempo é uma igreja paralisada. A igreja da mídia, a igreja conhecida aí é uma igreja que não consegue dar testemunho diante da realidade que aí está. Mas nós seguimos como testemunhas de Jesus Cristo de Nazaré, revelando a bondade de Deus, o amor de Deus em nossos atos, em nossas atitudes, e nós precisamos entender isso. Isso precisa ser a parte integrante da nossa vida. Somos desafiados todos os dias a responder à maldade do mundo, à incredulidade do mundo, à desconfiança do mundo, à corrupção do mundo, não com maldade, não com mais corrupção, não com mais desconfiança, mas com a alegria do Senhor, mas com pertencimento ao Senhor, mas com esse amor do Senhor, que consegue estabelecer perdão, que consegue estabelecer recomeços, que consegue olhar a vida com esperança. Pastor Ágabo tem uma frase que ele repete sempre, e é muito marcante para nós que convivemos com ele aqui, para a nossa igreja, e nós que convivemos mais intimamente. Ele diz assim: no final vai dar tudo certo. Isso é a convicção de quem conhece a Deus. Não é de quem sabe sobre Deus, não é de quem somente tem o conhecimento intelectivo, mas de que sabe e reconhece como testemunha do Senhor, que Ele é o dono da história, e que Ele reajusta, e que Ele coopera, e que todas as coisas cooperam juntamente, como o apóstolo Paulo vai dizer, para o bem daqueles que amam a Deus. A gente precisa entender isso nesse tempo. É necessário a gente mudar o nosso entendimento, ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus, porque as nossas referências não dão conta de trazer esperança. As nossas referências estão fazendo com que a gente paralise. E quando digo que as nossas referências, eu estou dizendo as referências que nós estabelecemos de modo mais comum, midiáticas e tudo mais. Essas referências estão falhando e o nosso povo brasileiro, ele está triste, porque essa verdade foi mostrada, os interesses foram revelados, né? E a gente está vivendo um momento que o mundo pergunta, o mundo carece, mas a gente não tem testemunho para dar. Por quê? Porque na minha família também uma pessoa faleceu de Covid. Porque na minha família uma pessoa também pegou Covid. Porque eu também estou de Covid. E a gente acha que Deus falhou.
Deus não falhou porque alguém morreu de Covid, Deus não falhou porque alguém contraiu a Covid, né? Nós é que falhamos na nossa compreensão, nós é que falhamos no nosso entendimento sobre quem Deus é e nos relacionamos com Ele nessa expectativa de que Ele atenda às nossas demandas para que a gente possa continuar falando, para que a gente possa continuar dizendo quem Ele é. Ele é para além daquilo que a gente consegue dizer, Ele é para além daquilo que a gente consegue comunicar. Ele é o Senhor da história, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso e Ele nos convida a ser família sua, Ele nos convida a ter a sua natureza para que a gente possa revelar, mesmo doentes, para que nós possamos revelar, mesmo tristes, para que a gente possa revelar, mesmo em meio às tribulações, que há um Senhor na história que nos convida a se alinhar com Ele para vivermos em esperança. Meus irmãos, que coisa graciosa é a gente poder olhar a história dos homens de fé, dos homens da Bíblia e pessoas que convivem conosco muitas vezes, dando testemunho, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando as coisas estão contra as nossas expectativas, porque para além das expectativas, eles nutriram no seu coração esperança. E a esperança, ela não é alimentada a partir dessa projeção que eu faço de um Deus que vai atender quem eu sou. E se Ele acertar, se Ele conduzir tudo da forma que eu estou pensando, eu continuo falando sobre Ele. Não é essa a realidade que a Bíblia nos apresenta. A realidade que a Bíblia nos apresenta é sobre um Deus que mesmo quando as coisas estão desalinhadas com os meus propósitos, não fogem aos propósitos dele. É um Deus que a gente pode dizer, que a gente pode testemunhar, que no final tudo vai dar certo, porque Ele é o Senhor da nossa história. E se a gente se encontra no final, não tem como dar errado de jeito nenhum. E a gente pode testemunhar disso com as nossas palavras, mas muito mais profundamente com a nossa vida, revelando quem Ele é, alinhando a nossa natureza à natureza dEle, alinhando a nossa vontade à vontade dEle. Meus irmãos, quanto tempo eu andei desencorajado, quanto tempo eu andei triste na minha chamada pessoal, porque eu achava não ter um testemunho para contar. Quanto tempo eu andei tenso em relação àquilo que o Senhor estava me chamando a fazer e aquilo que eu achava não ter como dizer, porque como tímido que sou, nunca me senti à vontade para falar. Não sou um comunicador, né? Mas pela graça do nosso Senhor, para além daquilo que minhas palavras conseguem dizer, para além daquilo que eu consigo expressar, eu tento fazer com que a minha vida seja um testemunho. Eu tento, apesar das minhas limitações e fraquezas, deixar que Deus haja na minha vida de tal forma que as pessoas que se aproximam de mim conheçam mais de quem Ele é, apesar das minhas limitações. Por isso confesso as minhas tristezas, por isso confesso as minhas fraquezas, por isso tenho consciência de que nem sempre ajo da melhor maneira possível, mas sei também que Cristo é muito mais em mim do que aquilo que eu consigo dizer, do que aquilo que eu consigo expressar, mas naquilo que eu consigo ser. Vou continuar me esforçando e convido você também nessa direção, a se esforçar para dar testemunho de quem Ele é, através da sua bondade, através do seu caráter, através da natureza que transforma a nossa natureza, para que o mundo conheça quem Ele é, conheça o seu amor, conheça a sua bondade através da sua vida. Por isso, não deixe as oportunidades passarem diante de você. Se há possibilidade de você ser, se há possibilidade de você ajudar, se há possibilidade, eu sei que há, de expressar amor para alguém, de consertar relacionamentos, de mudar a rota da vida de alguém, favorecendo, ajudando, faça isso. Seja a revelação de Deus para a vida de alguém. Nossos irmãos têm nos contado esses dias das experiências que têm vivenciado ao entregar algumas das cestas que nós temos a oportunidade de fazer, e como são marcantes
as falas, como são marcantes as experiências que a gente vive nesse exercício de bondade, nesse exercício não só de levar para alguém o alimento, mas ser concretamente socorro de Deus para a vida de alguém. Como igreja, nós somos sim testemunhas, não porque entregamos cesta básica, mas porque entregamos a palavra de Deus, porque entregamos a essência de Deus ao mundo com a nossa própria existência, sendo mártires, sendo pessoas que, não temendo a morte, colocam a sua própria vida para ser gastas nessa boa notícia. Deus nos ama, Deus nos resgatou, né, desse momento de pecado, de tristeza. Deus nos resgatou dessa separação que havia entre nós e Ele, enviando Jesus Cristo de Nazaré. E agora nós somos privilegiados como igreja para revelar isso ao mundo, seja na entrega de uma cesta básica, seja na atitude de sofrer o dano, como o apóstolo Paulo vai dizer, seja na atitude de recuar em direção a um lucro oportuno, porém ilícito, seja na recusa da participação em alguma coisa que a gente sabe não ser vontade de Deus. Esse amor vai se manifestando, esse amor vai se revelando e essa graça vai enchendo a terra. A minha oração é que nós como igreja continuemos a revelar essa graça, essa misericórdia, enquanto estamos no nosso movimento de vida, que sejamos testemunhas, mesmo que a gente não encontre a experiência ideal, mesmo que a gente não encontre a fala ideal, mesmo que a gente não encontre o método ideal para dizer que a nossa vida seja o anúncio, que a nossa vida seja o testemunho que o mundo precisa. Que Deus abençoe a sua vida de modo muito especial. Convido você a orar nesse instante. Pai bendito, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e te pedir por tua misericórdia que o Senhor nos ajude nesse tempo, Pai, a ser testemunhas desse amor, dessa graça, ajudando, ó Deus, os nossos irmãos no mundo perdido a conhecerem quem o Senhor é, a conhecerem a tua graça e o teu amor, assim como nós fomos encontrados por esse amor e essa graça. Ó Deus, que a gente consiga revelar quem o Senhor é, Pai, também aos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por essa esperança que o Senhor planta no nosso coração, para além daquilo que conseguimos controlar, para além daquilo que conseguimos abrigar como expectativa. Ó Deus, muito obrigado. Queremos dividir, Pai, essa esperança com outras pessoas. Por isso, nos ajuda, nós te pedimos, por tua misericórdia, a vencer, Senhor, essa tristeza que se abate sobre nós, essa angústia que se abate sobre nós, esse pânico que se abate sobre nós, nos ajudando, Senhor, a revelar quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você e a sua família, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor e que você possa testemunhar quem Ele é, onde quer que você for, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará. Que temer, contigo eu estou.
sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei